Olá, pessoal. Eu, Gabriele e a Tabata, hoje vamos apresentar sobre corrosão em armaduras de concreto. Dando início aqui na contextualização da situação, então, o que é corrosão? Corrosão nada mais é do que a interação destrutiva de um material com o ambiente, seja por reação química ou eletroquímica, que ocorrem em meio aquoso, denominadas as reações de oxirredução. E o que é oxirredução? Oxirredução é uma reação química onde ocorre a oxidação e redução de átomos de substâncias presentes no meio. Ela consiste, então, na troca de elétrons entre as substâncias, com a formação de cátodos e ânodos. Se tratando do concreto, o que é? O concreto é uma substância simples composta de água, areia, brita e cimento, que vai formar então um bloco amplamente utilizado na construção civil. Sobre a corrosão em armaduras de concreto. Nas armaduras em concreto armado, a corrosão é um fenômeno que só acontece quando as condições de proteção proporcionadas pelo cobrimento desse concreto são insuficientes. A corrosão ocorre quando o concreto é permeável o suficiente para permitir que os íons penetrem até a armadura. Então, esses íons, juntamente com a água e o oxigênio, dão início ao processo de corrosão. A corrosão de armaduras pode levar até sérios danos estruturais e destrutivos, e por motivos de falha de permeabilização, o concreto pode ser lavado. E isso acaba, então, expondo ainda mais as armaduras. Quando isso acontece, a estrutura corre sérios riscos de perder a sua capacidade de resistência aos esforços solicitantes. Desde a década de 1980, a comunidade técnica internacional vem estudando o problema da corrosão no concreto armado, procurando melhores especificações para o projeto e técnicas de reparo. O problema, no entanto, encontra-se na conscientização. Por ser um problema que geralmente demora a se tornar visível, normalmente demora entre 10 a 15 anos, há uma dificuldade por parte dos profissionais da engenharia e da arquitetura em adotarem medidas que possam reduzir a ocorrência desse problema. Se tratando do tipo de corrosão envolvido e possíveis mecanismos. O processo de formação de ferrugem nas armaduras de concreto é um exemplo de corrosão eletroquímica. O ferro, o principal componente das armaduras do concreto armado, ele vai se oxidar facilmente e quando ele é exposto ao ar úmido, ele ainda se oxida ainda mais rápido. E também quando ele é exposto à água, né? Essa oxidação resulta então no cátion de ferro 2+, com perda de 2 elétrons. Aí aqui a gente tem essa oxidação aqui, né, do ânodo. Aqui a gente tem a reação. E aqui embaixo tem a reação do cátodo, que é onde o processo, então, dá a continuidade com reduções passíveis de acontecer, sendo ainda mais comum a da água, né? Que aí aqui é a reação do cátodo. Enquanto os cátions de ferro 2+ migram para o polo negativo, os ânions de OH- migram para o polo positivo e ocorre então a formação do hidróxido ferroso. Na presença do oxigênio, este composto ele então é oxidado a hidróxido de ferro 3, que depois perde a água e se transforma no óxido de ferro 3, monohidratado, que é um composto que possui uma coloração castanho avermelhada, que seria o nosso ferrugem. E essa ferrugem da superfície do metal vai se soltando e vai expondo continuamente o ferro metálico a condições ambientes. Desse modo, a corrosão então ela prossegue até o total da sua deteriorização da peça, né? Então a gente tem aqui
as reações do que eu acabei de explicar. Boa noite, meu nome é Tabata. Eu vou dar continuidade à apresentação de corrosão em armaduras de concreto. Eu vou falar um pouquinho sobre a ação do meio ambiente no processo de corrosão. Como nós sabemos, a vida útil do concreto armado ela está diretamente ligada à sua capacidade de resistir ao meio em que está inserido. E é muito importante o estudo das diversas condições que podem diminuir a sua durabilidade. Dentre as ações do meio na aceleração do processo de corrosão, temos três tipos de agressividade. A agressividade mínima, ou seja, quando o concreto ele está em um ambiente seco, o risco de corrosão das armaduras é mínimo ou inexistente, pois se faz necessária a presença de água para o encadeamento do processo de corrosão. O mesmo ocorre também em ambientes de total e permanente saturação do concreto, ou seja, onde não há presença de oxigênio, que também é essencial no processo de corrosão. Um exemplo desse tipo de agressividade são as estruturas submersas e ambientes fechados em ambientes rurais, com baixo teor de poluentes. Além da agressividade mínima, temos também a agressividade moderada e alta. Na agressividade moderada, se submetidas às condições de umidade intermediária, as corrosões, devido à degradação direta do concreto, podem ocorrer, resultante do aumento de temperatura, incrementando a umidade no próprio concreto. Um exemplo desse tipo de agressividade seria as atmosferas urbanas. Na agressividade alta, ocorre em ambientes onde o concreto sofre ciclos de molhagem e secagem, pois há o ingresso total da água e sais, como de substâncias em estado gasoso, para as armaduras de concreto. Um exemplo desse tipo de agressividade seria as zonas marinhas, sobre o mar ou perto da costa, e zonas industriais, contaminadas por gases e cinzas que podem acelerar bastante o sistema corrosivo. Falando um pouquinho sobre as formas de proteção, a corrosão não acontece no concreto, ela ocorre nas barras de aço que estão inseridas dentro do mesmo. Então, para prevenir que essa corrosão ou oxidação aconteça, tem que se proteger as armaduras inseridas no concreto. Outras formas de prevenção seria o revestimento, que acaba impedindo o contato do oxigênio do ar com o ferro por muitos anos. Pode ser utilizada tintas protetoras, como o de arcão ou também de estanho. A galvanoplastia, também conhecida como metais de sacrifício, onde se utiliza o metal para ser oxidado no lugar do ferro. E também utiliza-se ligas metálicas especiais na confecção das armaduras, como o aço inoxidável, por exemplo, que possui como propriedade principal o fato de não enferrujar. Outras soluções que são simples, mas que poderiam diminuir a frequência de corrosão, seria aumentar a resistência do concreto utilizado, reduzir a relação entre água e cimento, projetar rufos, pingadeiras e detalhes que impeçam a infiltração de água no concreto armado, aumentar a espessura do cobrimento e a devida fiscalização em obras para garantir a correta execução e a impermeabilização de superfícies com contato direto com o meio ambiente. São algumas formas que poderiam evitar um pouco o processo de corrosão. Aqui estão expressas as referências que foram utilizadas para o embasamento desse seminário. E eu e a Gabriele agradecemos a todos pela atenção.